O seu Morning Show. Muito bom, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Breakfast. Essa semana vamos acelerar, hein, Bruna? Sim, alta velocidade hoje por aqui. Legal. Átila Abreu aqui com a gente para bater um papo, tomar um café da manhã com a gente nesta semana aqui no canal 102 Play. Ó, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, aciona o sininho para você ficar sabendo aí de todas as novidades. Tem uma porção de podcasts legais para você, e o Breakfast toda terça-feira às 11 da manhã a gente traz um novo episódio, e nessa semana aqui com o Átila Abreu. Átila, obrigado por você ter aceitado o convite aí, cara. Eu que agradeço, ainda mais já vi aqui, ó, um waffle aqui, um ovo frito aqui, já... É o típico café da manhã americano, né, cara? Americano, é. Se tivesse um feijão, uma coisa era inglês, mas não tem o beans aqui, a gente vai no americano. E falando nisso, você é adepto do café da manhã inglês? Você gosta? Não. De jeito nenhum. Aquilo ali dá uma taxa de compressão no camarada aqui. Pois é. Nossa, já pensou, cara? Eu sim. Aliás, Átila, nós vamos fazer um papo aqui com você, cara, uma entrevista hoje, que todo mundo fala, obviamente, nós vamos falar também da atualidade, falar da estoque no momento e tal, mas a gente quer saber algumas entrelinhas aqui, certo? Obviamente, né, tudo dentro do ponderável aqui, mas tem curiosidades, cara. Eu sou um cara que gosto muito de Fórmula 1, gosto de corrida, gosto da estoque e tal, e eu tenho algumas curiosidades aqui, eu tava esperando esse momento pra gente falar. Então. Mas, Átila, é o seguinte, vamos lá, são quantos anos já pilotando, Átila? Desde os... Comecei a treinar com 7 anos de idade. 7 anos, cara. E esse lance foi o quê? Você gostava, você assistia, você pedia? Era um lance da sua família? Não, na verdade, meu pai nem tinha condições, né? Meu pai vem de família muito humilde e tal. E ele tinha um jet ski que ele gostava de brincar aqui na represa. E o mecânico do jet ski, que era o Betão, preparava uns karts também de final de semana em Itu. Tá. E aí ele ficou falando, meu pai, pô, leva seu filho a assistir uma corrida e tal. E meu pai me levou, eu tinha 7 anos de idade. Aí gostei, meu pai me colocou numa escolinha, eu fiz 4 aulas, ele comprou um kart pra mim. Aí eu só podia começar a correr com 8, né? Então eu treinei meio ano pra daí começar a correr. Cara, não, começou na hora H, então, olha, né? Certinho. Putz, que legal, hein? Não, 7 para 8 anos. E aí você começa a treinar e tal, mas logo você já começa a competir também. Como é que foi? Então, aí eu começo a correr, aí tem lá as primeiras provas em Itu. Aí só que eu entrei na metade do ano, né? Aí eu termino essa metade do ano, aí no outro ano eu faço o campeonato inteiro, eu sou campeão paulista. Cara. Aí uma coisa foi puxando a outra, né? Aí eu deixava de querer ir nas festinhas dos amigos da escola pra ir treinar, pra ir correr. E pra acontecer isso com uma criança, porque tava gostando muito mesmo, né? Mas criança é muito sincero, né? Quando gosta. E aí eu fui gostando, meu pai me incentivando, obviamente, mas nunca me obrigou a nada. Sempre se eu quisesse parar, ele deixava. Na verdade, ele me incentivava mais para fazer algum esporte, moldar como cidadão, porque o esporte te ensina a ganhar, perder, te livra, ajuda a sair das drogas, enfim, te dá uma outra visão, né? Então ele foi me incentivando muito por causa disso. Não, e esse lance de incentivo, tem muita gente que fala, porque o pai ficou forçando tal situação, mas não, é um incentivo porque nessa época, quando você é criança, ou você tem o suporte de um adulto, ou você não consegue fazer as coisas. É super legal quando o Marcelo, ele deu uma entrevista contando uma vez do vô dele, que o vô dele pegava o carro e levava ele até o treino várias horas. Então, assim, o papel do pai, da mãe, quando incentivam, não necessariamente precisa ser de uma pressão, né? É realmente um suporte. É porque tem duas situações, né? E acontece muito no futebol que o pai queria ter sido jogador. Isso, o sonho. E às vezes o filho nem gosta, mas não é o que o menino gosta, mas o pai quer que ele seja de qualquer jeito. É o sonho terceirizado. Porque ele quer pôr ali no filho. E aí eu acho que é ruim, porque daí vira uma pressão, fica um negócio... Sem dúvida. Porque quando você faz gostando é uma coisa, agora quando você faz meio obrigado é mais complicado. E é uma questão que homens sofrem com essa questão do futebol, às vezes uma decepção que o pai não conseguiu ser jogador, quer projetar no filho aquilo lá, e mulher também, que o pessoal falava mãe de Miss, né, cara? Mãe de Miss e pai de piloto é duas raças meio complicadas, duas espécies meio tenebrosas. Agora, Átila, estamos no país do futebol e tal, e você, obviamente, nessa fase que você começou aí, pela tua idade e tal, você tava naquele movimento Ayrton Senna, aquela coisa toda, tal, aquela febre nacional, tal, né, de pilotos brasileiros de sucesso na Fórmula 1. Isso acabou incentivando você também a tomar gosto pela velocidade, cara? Eu vou te falar que não muito, porque quando o Senna faleceu,
Eu nem pensava em ser piloto, né? Tá. Então, assim, eu fui começar a treinar em 95, né? Tá. Eu faleci em 94. 94. Mas eu lembro muito bem, porque eu acho que foi uma época que todo mundo curtia muito Fórmula 1, o pessoal tinha aquele negócio de acordar cedo para assistir. Fazia parte da rotina do brasileiro. Né? E eu acho que tem duas situações que todo mundo lembra muito bem, né? Quando o Senna faleceu, onde você estava. Sim. E quando as Torres Gêmeas também, todo mundo lembra. São momentos que marcam, assim. E eu lembro, eu era pequeno, imagina, eu tinha 6 anos. Eu lembro. Eu não lembro tantas coisas da minha infância assim, quando eu era pequena. Mas isso é uma coisa que eu lembro muito. Marcado. Onde eu estava, como foi aquele lance. Mas óbvio, quando você começa a correr, você começa a ver alguns vídeos, você assiste, te ajuda a inspirar. O próprio Nelson Piquet, para mim, é um cara fenomenal também. Sim. Que inclusive me patrocinou tal, com a empresa dele. Então eu tive a oportunidade de bater papo com ele várias vezes, é um cara muito diferenciado. Então acho que todos esses grandes atletas acabam inspirando a garotada. Legal. Não, inspira mesmo, e até como o Átila contou que ele era criança, eu nasci em 95. E as pessoas da minha família, nisso que você falou que as pessoas lembram do que estavam fazendo, as pessoas da minha família contarem muito o que elas estavam fazendo. Eu tenho, assim, parece que eu vivi isso. Se você nasceu em 95 e você faleceu em 94, pode ser que você tava, nesse dia você estava sendo projetada. Olha, não tem chance, tem cara. A chance de perguntar. Olha só, foi em maio. Foi em maio, acho que eles estavam começando a querer, porque eu nasci em abril de 95. Marcando encontro já, Átila. Bom, mas Átila, e aí tem toda uma questão que a gente que acompanha você, nós somos sorocabanos tal, e a gente acompanha a sua trajetória, vê esse fenômeno que você se transformou no kart e tal, e essa evolução que você teve, mas na mesma velocidade dessa evolução veio o teu crescimento físico também, né, cara? Que é uma coisa que eu queria que você falasse um pouco até que ponto isso foi um problemaço na sua vida, na sua cabeça ali de... Pô, primeiro ano competindo, já é campeão e vai ganhando espaço cada vez mais. Como é que funcionou isso na sua cabeça? Fala, putz, cara, não dá para eu travar meu crescimento aqui e vai chegar um ponto que eu não vou conseguir estar no meu objetivo máximo. O seu objetivo máximo era a Fórmula 1, Átila, como todo sonho. jovem? Se você perguntar hoje para qualquer criança que esteja começando, onde você quer chegar, vai ser na Fórmula 1, né? E parece que quando você é pequeno que não existe vida... fora daquilo ali, né? Para onde eu vou conseguir evoluir se não for para a Fórmula 1, né? Então, obviamente, eu tinha esse objetivo, esse sonho. Quando eu fui correr na Europa... eu corri com o Vettel, com o Hamilton, eu fui piloto da Mercedes, fui piloto da BMW, tudo. Sim. Então, assim, eu estava no caminho correto. Mas a altura sempre foi alguma coisa que me atrapalhou desde a época do kart, né? Então eu tinha que ficar trocando de categoria mais cedo, porque eu já estava muito mais alto que a galera. E quando você é pequeno, você vai no médico, você vai fazendo aquela linha de crescimento, né? Sim. Então a minha linha chegava em 2,3 m, 2,4 m. Caramba. A sua linha foi totalmente ao inverso da minha, de quando eu ia no médico. Entendeu? No máximo você vai chegar nisso. E aí eu fiz o tratamento para parar de crescer, que não é muito recomendável, tudo, principalmente naquela época não era um negócio muito usual. Eu não sabia nem que tinha isso. Na verdade é o mesmo tratamento que você faz para crescer, só que em doses cavalares, né? Então você toma muito hormônio, cresce muito rápido, isso fecha a cartilagem e esse pra tanto que você cresceu é menor do que se você fosse crescendo na linha do tempo normal, né? Entendi. Então eles deu uma espichada muito, muito forte ali numa determinada época e parei com 1,90. Continua sendo muito alto e eu tenho estrutura óssea muito grande, né? Então mesmo quando eu corria de fórmula e tal... Teu pai é um cara grande também, meu pai, né? meu avô, toda a parte por parte de pai, o pessoal é meio alto lá. Então, meu avô tem 1,94, meu pai tem 1,93. Entendi. Então... No fundo, você já sabia que pequeno não ia ser. Mas eu já acho que também, assim, de qualquer maneira, maior que 2 metros, para viajar de avião, para fazer qualquer coisa, já deve incomodar muito, né? Cara, 1,90 m já... De vez em quando atrapalha, imagine com... Eu tenho 1 centímetro a menos que você, já tudo é mais complicado. Equipamento de academia não foi feito pro nosso tamanho. Eu consigo dormir no banco do ônibus ou do avião sem ser leito, sem ser nada. Mas sabe quando mais me dá raiva? Aqui é a produção. Eu escutei, Ricardo. O quê? Quando você vai viajar de avião e tem uma pessoa do seu tamanho na saída de emergência. Isso dá uma raiva desgraçada. Você fica, pô, chegou primeiro. Ele conseguiu. Filho da mãe. Aí executiva, pô, cara. A gente pode ficar aqui meia hora conversando sobre as desvantagens que vocês têm pra eu ficar um pouco feliz. Porque eu posso falar uma lista das minhas desvantagens. Bom, mas aí beleza, Átila. Mas antes da gente sair disso, eu quero entender melhor. Porque eu sempre gostei também de corrida e sempre pesquisei. E eu lembro de quando eu vi essa notícia. E na minha cabeça...
não interferia tanto. O que é que acontece? É pra caber no carro, assim, falando para as pessoas que são de fora, leigas no assunto, para entender por que o lance do tamanho interfere tanto? Bem, são duas situações bem práticas aí. Uma questão do peso, né? Então, obviamente, ainda mais tem aquelas pessoas altas, mas que é uma varetinha, entendi, né? Tua formação óssea influenciou bastante também, então. Então isso também, porque a questão do peso potência, em carro de corrida e competição muda bastante. E a questão de altura, aí tem um outro fator que é o centro de gravidade. Basicamente, o centro de gravidade, quando você faz ali o acerto do carro e você põe o piloto, um piloto mais alto, o centro de gravidade é maior, ele fica mais pro alto. Então, basicamente, vou fazer aqui uma comparação chula, é como você andar de carro e andar de ônibus. O ônibus, quando você anda de ônibus, ele não dobra muito mais. Sim. Então, você pensa que um piloto mais alto ocasiona algo parecido com um carro de competição. E quanto mais rápido o carro, maior essa sensação. O quanto atrapalha isso daí. Então você pega um carro de Stock Car que é mais lento, bem mais lento que um carro de Fórmula 1, atrapalha bem menos, né? Então são essas coisas que acabam atrapalhando dentro do ajuste do carro. Sem contar que na época que corria de Fórmula, eu tinha que pedir uma autorização para fazer um furo extra no monocoque do carro, no chassi, para levar o pedal para frente, não tinha banco atrás, então saía tudo machucado. Aí alguns outros desconfortos que vão acontecendo. Cara, isso é uma coisa interessante perguntar para você, porque é muito doido isso, né? Porque assim, pra pessoa como é leiga, muitas pessoas então, eu tô perguntando isso exatamente. Por que não fizeram um carro maior pra ele? Porque não dá, porque não tem carro maior, o tamanho é padrão, e tem essa questão aí que não é só esticar a perna, né? Tem o tronco, né, cara? Sim. Como é que é? E quando você conversa desse assunto de altura, foto é uma coisa que engana muito, e dependendo da imponência que a pessoa tem, se você não conhece ela pessoalmente, o Hamilton, por exemplo, ele tem 1,70. E eu tenho muita gente que eu já tava em conversas assim de amigos, de gente que eu falei assim, mas porque o Hamilton tem 1,70, e a pessoa falou, não. Eu falei, sim, o Hamilton ele não é um cara alto. Sim. As pessoas às vezes assistem as pessoas e tem uma visão diferente, a sensação. Porque e daí questionam, por que alguém parou porque era alto se ele é grande? Ele não é grande. Você vê no pódio ali, tudo equivale, né? Você perde essa referência de diferença de tamanho, né? Por exemplo, eu achava o Daniel Ricciardo, falava, acho que ele é bem mais alto que os outros caras. Não, é tudo muito próximo ali, 2, 3, 4 centímetros a mais. E hoje, né, a Fórmula 1 tem uma tendência das pessoas cada vez serem mais altas, né? Mas aí quando você vai ver as equipes, você vê que os companheiros de equipe geralmente têm tamanhos parecidos, né? Porque principalmente a Fórmula 1 que eles fazem um carro do zero, então você tenta fazer um carro que se adapte àquela altura. Eles aproveitam tudo, né? Tudo que tem no carro. Então, isso mexe bastante. Então, você tem um piloto de 1,60 m e um de 1,80 m, mexe bastante, até na hora de fazer o acerto do carro, construir o carro. São todos os detalhes que quando a gente está assistindo passam despercebidos, né? Mas realmente, agora eu tô começando a pensar. Raciocinar. É verdade. Não, é um negócio doido. E uma outra coisa. E aí você falou que você foi crescendo, foi pulando rapidamente de categoria e tal, porque você tinha que se adaptar. Mas, obviamente, vinha o crescimento e o peso também. E como a gente tá falando aqui, né? Peso, motor, tal, aerodinâmica e tal. Sempre teve que tirar no braço, né, Átila? Vamos ser sinceros. Porque tem essa coisa, né, cara? Não, mas depende. Tem categorias que o braço faz mais diferença, tem umas que fazem menos, né? Mas óbvio que todas acaba sendo um conjunto. Mas chegava um momento que não adianta. Por melhor que você seja, você não consegue fazer a diferença quando começa a atrapalhar. Por isso que eu ia pulando de categoria, né? Então, sempre no kart eu tinha um ano de adaptação, um ano para competir, valendo. Aí um ano adaptava, na outra categoria um ano competia. Você já sabia que você ia ficar pulando de categoria. Eu fazia meio ano numa categoria, metade no outro. E uma curiosidade, por que nessa época você competia lá na Europa com o Vettel, Hamilton e tal, você já era maior que eles também? Sim. Por que nessa categoria de Fórmula você se enquadrava e na Fórmula 1 não? É algo que eu tenho... porque na verdade eu estava em crescimento, né? Você estava no... Você não estava nesse... Eu fui morar na Europa com 15 anos, né? Eu parei as coisas. Você tinha aí perto de 1,80 então já, mais ou menos? Já tinha uns 70 e pouco, de 1,80. E aí eu voltei com 18 anos. Aí chegou um momento que não dava mais, aí não cabia mais no carro. Já atrapalhava, né? Quanto maior eu fosse subir na categoria. Aí quando eu tinha 18 eu já tinha a minha altura, mas aí já iria atrapalhando, né? Assim, eu já não conseguia ser tão competitivo quanto eu fui em outras categorias, enfim. E aí se eu mudasse para uma categoria acima, seria mais difícil ainda. E esse é o lance, né? O quanto você poderia ser competitivo para você poder dar sequência. Sim. E daí a Stock Car, quando você voltou, já foi a sua opção? Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, porque eu tinha um sonho como moleque de chegar à Fórmula 1. E aí quando eu voltei, acabou aquele sonho.
Então, para mim, foi muito claro. Assim, eu via muitos pilotos que às vezes não conseguiram também e tal, por diversos motivos. E fica com um negócio frustrado. O cara fica indo no autódromo, você vê que o cara tá frustrado. Eu não quero saber de mais nada. E bateu uma bad fazer mesmo. outra coisa. E saí fora. Aí fui trabalhar, fui terminar isso tudo, porque eu saí, eu fiz o primeiro colegial e fui morar fora, né? Tá. Então, assim, não terminei o colegial, eu fui terminar o colegial, fui começar a estudar para fazer faculdade, enfim, foi por a vida em ordem. A vida normal. A vida em ordem e tal, comecei a trabalhar também. Tá. E aí um determinado dia eu já estava assim 1 ano e meio sem pisar no autódromo, sem andar de kart, nada, e o cabeção do Djalma Fogaça me convidou para ir fazer um treino, eu treinei Falei, voltou de novo. Aí aqui estou. Fui picado novamente. Meu, porque realmente é um peso, não é falar assim, o cara ficou muito chateado, não quis saber. Porque você tem um sonho muito grande. É difícil, né, você fazer essa transição e ainda tão novo, mas né? eu acho que quando você ter essa maturidade. Eu acho que assim, pra mim funcionou muito bem, porque quando você fica um tempo fora, acho que é Excelente. mais fácil de assimilar. Com certeza. Porque quando eu voltei, pra mim já tava muito claro, daí eu já tava muito decidido, sabe? Não foi um negócio que eu fiquei remoendo, nada. Eu falei, não, agora E não precisou fazer alguma coisa com menos vontade, só porque esse daqui é próximo do que eu gostaria. Porque Que eu da hora. voltei já com a cabeça de estocar, vou curtir a estocar, enfim. Mas que bom que o Djalma foi atrás de você, então. Né, eu falo dele, brinco, mas foi o culpado de eu voltar. E essa história na Stock já tá com quantos anos, Átila? 2008? 2008, Caramba, cara. me ajuda 13 aí. anos. 13 cara. anos. 13 anos na Stock Car Conta já. rápido. Se você não conseguir fazer essa conta, aí tem que voltar também, tem que voltar pra escola também, não tem jeito, né, gente? Agora, o Átila, e aí? E na Stock, cara, como é que é esse universo, assim, o que passa é que é muito mais competitivo, é muito mais próximo ali, né? A chance de ganhar e perder para um outro cara, o nível é mais nivelado a coisa, não é isso? Ou tem muita diferença dos carros, assim? Não, é mais nivelado, mas acontece que assim, porque primeiro que você tem um carro só para todo mundo. Esse ano agora, nos últimos 2 anos, que a gente tem 2 montadoras. Tá. Mas o chassi é o mesmo que muda o motor do carro e aí, obviamente, a carenagem também. Mas os carros são bem parecidos, bem equilibrados. O que muda mais são as equipes, né? Porque você tem 2, 3 equipes que dominam a Stock Car aí já nos últimos 10 anos, Sim. assim, meio que 4 títulos para um, 5 para outro e um para um perdido, né? Uma ali que escapou. Então são 2 equipes que dominam, né? Que fazem um trabalho talvez um pouquinho diferenciado e tudo mais. Mas numa ideia, assim, você pega nas últimas corridas, você tem o grid inteiro dentro do mesmo segundo, né? Coisa que às vezes na Fórmula 1 é 5 carros, tem um segundo. Então é muito mais competitivo. E o nível dos pilotos aumentou muito, né? Porque hoje você tem o Tony Kanaan, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, então vários pilotos que estão voltando de Fórmula 1, de carreira na Europa e correndo no Brasil, porque hoje a gente tem transmissão ao vivo na Band, todas as etapas, Sport TV. Sim, é muito legal essa acessibilidade, né? Para as pessoas poderem acompanhar e realmente promover o esporte. Né? E isso que a gente está sem público, né? Então, assim, a hora que voltar ao público, acho que vai dar um up ainda maior, né? Ainda não tem nada. Como que tá o planejamento para volta de público? Eu acho que volta agora, né? Porque o futebol tá voltando. Então, o futebol volta 100% agora em novembro. Então, eu acredito que. Na verdade, eu falava assim, a gente só vai voltar a ter corrida quando voltar a ter jogo. E aí foi o que aconteceu. Exatamente. A gente volta a ter público depois que o futebol ter. E a gente tem a Fórmula 1 que vai ter. Tá sendo considerado evento teste, né? Para o retorno, né? Ou pelo menos o que mas a gente já tem futebol, né? Então, assim, acho que as coisas estão voltando. Força máxima, né? Mas para nós, obviamente, logo após a Fórmula 1, acho que já começa a voltar. Eles começaram a liberar camarote, sabe? Áreas VIPs menores, mas o público em geral, assim, arquibancada e tal, ainda não. Passo a passo. Mas. Átila, agora uma pergunta que eu ia fazer pra você, cara. Tá lá, corrida, né? Independente se ela é curta, é uma coisa que você não consegue controlar. A gente tava brincando no início do papo aqui do feijão lá, o café da manhã europeu e tal. Mas de repente você pode ter comido alguma coisa que não caiu muito legal. E aí, cara, como é que faz? Já bateu um negócio assim e falou, tô com um problema aqui no câmbio, vou ter que entrar no box que não vai dar pra continuar, cara. Não, Rolou alguma coisa assim já, Átila? Não, essa parte mais sólida assim não. Agora a parte líquida deixa que vá. A parte líquida, ela
Isso, a Fórmula 1, estoque, faz. um abraço. Nossa, eu faria tranquilamente. Enquanto você tava fazendo a depois pergunta... fica um cheiro desgraçado. Nossa. Pode falar, né? Faz o PA aí, produção. Não, pode falar. Aqui pode falar o que você quiser, Átila, não tem Fica um problema cheiro não, daqueles campeão, quando É bate aquele o sol, glamour, aquele calor. né? Você vê o cara Nossa, ganhou e você vê ele cara. saindo lá, o macacão, você fala que bonito que tá a roupa. Mas é difícil, assim, principalmente porque as Stock Cars, as corridas não são tão longas, né? Então dá pra segurar, mas uma corrida longa não tem Mas muito. Fórmula 1 não tem jeito, o cara ou tem que ter um controle absurdo pra conseguir segurar Mas assim também. é que acontece o seguinte, pega o carro Stock Car, é tão quente que basicamente você transpira muito, né? Numa corrida de Stock Car eu vai perco 3 eliminando, quilos, né? Então, Tá. Gente, é nesse nível? porque dentro do carro chega quase 60 graus, aí você tá de macacão, capacete, então você transpira muito, né? Não tem ar-condicionado lá agora. Não, eu sei que não, né? Mas eu não Tanto que o pensava Stock Car chegava... o que pega mais é o calor, né? Então, assim, o calor Tanto. judia bastante. Então, assim, você transpira muito, né? Então, obviamente, você acaba perdendo muito líquido através do próprio suor, né? O que é importante é você se hidratar durante a semana, né? Porque às vezes você chega assim, corrida daqui 2 horas, Sim. vou tomar um monte de água. Aí você vai ficar morrendo de vontade de ir no banheiro. Exatamente, Mas se você ficar se hidratando a semana inteira, aí tende... Não, quero falar disso, porque a gente conversou aqui com o... Abner. Com o Abner Teixeira, que foi medalhista na Olimpíada, e ele é lutador de boxe. E a gente tava falando com ele sobre essa preparação. E a gente esquece disso, né? Quando tá falando de um piloto. Como que é a preparação pré-corrida, além dessa questão da água? Então, eu acho que como para nós a hidratação é o que mais pega. É o que mais pega. É o que mais pega disparado, né? É diferente da Fórmula 1, que aí o físico exige bem mais porque você tem uma força G, é outra característica, né? Sim. O carro é aberto, então o calor não é tão grande, mas a parte física acaba pegando um pouco mais. E você já tá há vários anos na Stock. O que você percebeu de diferença? Teve uma evolução muito grande na questão de segurança? Mudou muito o carro de quando você começou até agora? Melhorou. E agora, nesse último carro, piorou. Porque eles fizeram uma adaptação no carro para trazer outro montador e não tinha espaço, tiraram alguns componentes de segurança. Sim. Mas eu acho que em 2023 a gente deve ter um carro novo e aí deve voltar fazer um projeto melhor, né? Porque a gente teve acho que o último acidente fatal foi no começo dos anos 2012, alguma coisa, teve um acidente fatal. E depois disso foi melhorando muito, né? Então hoje os carros são muito mais seguros do que eram, mas a grande preocupação dentro de um carro de corrida é aquela batida em T, onde um cara tá parado na reta, o outro vem dar na porta, né? Sim. Essa é a que mais preocupa, que geralmente tem um dano, um impacto maior, né? Quando você bate no pneu, sai girando, sai capotando, às vezes ela é muito feia. Visualmente, plasticamente, mas exatamente. quando você está capotando, você está dispersando energia, né? Então você está perdendo energia, mas você está caminhando. Eu me machuquei em 2019 e 2020, né? No começo, na primeira prova do ano que eu fraturei a coluna. E até fiquei fora uma etapa. Sim. Mas foi que eu bati no muro e bati e fiquei de frente. Sim. Né? Bateu e ficou, o impacto foi todo lá. Você descarregou todo o impacto. No final da reta, se eu tivesse batido e girado, sabe? Batido meio de lado, com certeza não teria machucado. É essa desaceleração que é muito forte. Bruta que é o complicado da história toda. E é totalmente ao contrário do que quando as pessoas estão assistindo pensam, né? Porque quando você vê lá aquilo que você falou que visualmente... girando lá o carro capotando. Assusta. Mas eu perguntei porque, né? Você assiste quando você assiste filme de Fórmula 1, o Ford versus Ferrari, que é um filme que eu gosto muito, você vê as condições da corrida, você fala, realmente essa galera era louca, né? O cara ficava pra fora do carro, né? Praticamente. Sim, né? então você pega uma época que morria um todo ano, né? É tipo aquela corrida que eu tenho vontade de assistir de moto, Ilha de Man. Não sei se você já viu. Tá. Que é na Irlanda, ali pra... Não, acho que é Irlanda. E, na verdade, é uma ilha, né? E aí, de moto, que todo ano morre um, né? Todo ano, espaço meio da cidade é 300 por hora, né? Assim, é passando pela surreal. Então, os carros de competição, quando você via a cabeça pra fora... Não, é que você vê... Você pega, por exemplo, na última edição da Fórmula 1 que a gente teve aqui em Interlagos com o público, foi 19 que eu fui. Sim. E aí teve uma volta de apresentação do Bruno Senna com o carro do Senna. Cara... O Bruno Senna, isso aqui pra fora do carro, né? O tronco inteiro, sabe? Parecia um Velotrol, o cara pilotando o carro que era do Senna, né? Aí você tem uma noção, né? Porque a gente vai vendo essa evolução
A gente vai assimilando, né? Mas quando você faz essa comparação, você vê que realmente não tinha segurança comparada a hoje, nada, né, cara? A gente tem aquele halo que parece uma Sim. Havaiana em cima. Sim. Mas que o próprio Hamilton agora com o Verstappen que bateu, cara. teria pego a roda na cabeça. Então, Sim. são vários componentes que vão colocando que vai Nesses melhorando. lances você vai vendo, mas por que precisa colocar aquilo? Aí acontece uma coisa, por isso que precisa. E eu assistindo aquilo lá, dá uma impressão que atrapalha, né, cara? Que fica aquele risco no meio aqui, os caras ficam pra lá, pra cá, o cara acostuma, né, cara? Pra continuar vivo vale a pena dar uma acostumada. Mas é um negócio louco. E aquelas... Não, pode falar primeiro. Não, teve aquele outro acidente também, que eu não lembro quem é que se acidentou, que, pô, o cara... O acho que segurou no guarda-rail. Teve o Grosjean que pegou fogo. Que pegou fogo. Mas tudo isso aconteceu pra caramba porque também, você teve o Justin Wilson na Fórmula Indy, que uma roda bateu na cabeça dele, ele veio a falecer. E você teve também o do Julius Bianchi em Suzuka, que bateu num trator. Nossa, esse eu vi. Então, que aí ficou em estado vegetativo e tal, depois veio a falecer. Sim. Né? Então, esse componente veio muito depois desses dois acidentes, que provavelmente o Halo teria ajudado Esses caras estariam vivos, né? Não ter sido fatal o acidente. Caramba, cara. Falava. Não, a outra coisa que eu queria perguntar é sobre... Eu falei do filme Ford vs Ferrari e eu tava lembrando daquela corrida que tinha, que era 24 horas. Até quando existiu isso? Existe isso ainda? Porque era bizarro, né? Passava, tipo, o público ficava lá... Você já assistiu esse filme? Não assisti ainda. Você devia assistir, que você gosta muito, devia assistir esse filme, é muito bom. E vai passando, e daí é como se fosse um revezamento de corrida. Você sabe do que eu tô falando, né? Então, na verdade, de Fórmula 1 não tem. Eu agora em janeiro vou correr uma corrida de 24 horas em Dubai. Tá. Que são 5 E daí pilotos. funciona mais ou menos nessa vibe do que eu falei? Cada piloto anda 2, 3 horas, troca. Na verdade, sim, o ideal seria cada piloto andar 1 hora. Mas se você andar cada 1 hora, a cada 4 horas você tem que correr. Sim. Então você não tem tempo de dormir. Tem tempo de descansar. Tá. Então, geralmente, cada piloto anda 2 ou 3 horas para você depois conseguir dormir. Pra você aumentar o gap Então você faz um Que massa, e daí em público, o público fica lá. Fica assistindo. Cara, que da hora. Geralmente você tem Le Mans, que é a maior prova de longa duração. Isso que eu ia falar, é uma evolução de Le Mans, é isso? Na verdade, essas provas. Na verdade são várias corridas que tem mundo afora. Aham. De longa duração, a maior e mais emblemática delas é Le Mans, depois tem Daytona, enfim, tem outras provas ícones, mas Le Mans é a principal. E aí tem roda gigante, tem diversas atividades ali. Rave da corrida, basicamente isso, a galera fica curtindo. Bom demais esse negócio, porque você vê que a torcida já tem uma atmosfera diferente, porque tá todo mundo, né? Sono, fica muito tempo sem dormir pra você ver se não começa a ficar os mecânicos alterado. Dormem, né? Cara, é um negócio. Mas é porque legal. Você não fica, porque o pessoal fala, mesmo, mas ficar 24 horas acordado é fácil, mas você não fica 24 horas, né? Geralmente você fica 36. Não, exatamente. Você tem que acordar, se preparar, montar o Não é 24, porque tem todo o processo, né? E vai ser quando a corrida? Vai ser dia 14 de janeiro. Que da hora. Caramba, Nossa. bom. E aí, um monte de gente, até comentei que ia entrevistar você hoje aqui com a Bruna e tal. Inevitável também, as pessoas perguntam, né? Pergunta pra ele quando que ele vai casar com a Renata. Que inferno! E aí, cara? As pessoas devem perguntar muito pra você isso aí. Não, você é o primeiro. Então vai. Fala. Quando você acha que casa, cara? Não vou casar. Ou não casa, não? Não casa. Mas Tá já bom são assim? casados, né? Tá bom assim? 13 anos de namoro. Se Já casar, tá- termina. Então, cara, tem essa. Eu concordo. Então, Tem 13 essa lenda aí, né? 13 anos já direito adquirido. Já toca em frente. Já passou. Eu já driblei todas as fases. Tá. Dela querer casar, A os família- pais quererem que eu case. Entendeu? Já foi Passou, então agora não dá pra voltar nisso. agora- E já que o Walter falou da Renata, eu cresci, eu sou louca por futebol, né? Então eu cresci assistindo Que time você torce? a Renata, eu torço pro Corinthians. Tomou do meu São Paulo recentemente. Pois é, acontece. Acontece às vezes 1-0 goleada. Do nosso, né, São Paulo? É isso aí, Bruno. Pois é, mas graças a Deus não sou. Mas então, eu vi recentemente que você postou um vídeo dela assistindo o jogo. Como que é esse cross de vocês em esportes diferentes? Porque você tem uma ligação também com futebol ou não? Eu vou falar Fica que eu pra ela. gostava, eu ia em estádio, de vez em quando, e depois que comecei a namorar ela, eu parei de gostar tanto, assim. Acho que ela assiste tanto, porque ela assiste Série B, ela assiste tudo, né? Que pra mim, acho que é uma dose tão grande de futebol na vida que eu... É uma Não, vou overdose. ficar eu no meu. E aí, obviamente, eu gosto mais de corrida, né? Então,
Assim, mas eu acompanho, principalmente ela é fanática, ela é torce, então quando tem São Paulo e Inter eu nem vou para São Paulo, né? Porque... Putz, Melhor e ela tem jeitão de ser, ela fica atormentando a tua cabeça. Esse vídeo que você fala que eu postei e tal... Não, é sensacional o vídeo, eu me identifico então, muito. Mas é uma comemoração bem easy. Não, e ela o que é permitido publicar, né? Eu sei. Porque se eu pegasse outros assim é mais... Daí você ia dar aquela manchada. É mais trash, Fica complicado. E onde vocês se conheceram, cara? Na Stock Car. Na Stock Car mesmo, cara? Não, o esporte realmente faz parte você que me perguntou aí já tá respondido. Ele falou que não vai casar, já tá casado. E parem de perguntar. Já tá casado já. Porque tem uma pressão da família, né? E aí, quando vai casar, não sei, depois que casa, quando vai ter sociedade, filho, né? Não sei Sociedade. Porque depois, primeiro você namora. Aí vai oficializar o namoro. Depois do namoro é quando você vai casar. Meu, Depois você vai casar é quando você vai ter filho. Eu tenho 26 anos. Depois você tiver filho, quando você vai ter neta. Eu tive que escutar que, Bruna, você não teve filho ainda, você vai ser vó do seu filho. Eu tenho 26 anos e já recebo essa pressão, então você imagina. E até porque eles estão numa curva, né? Uma curva diferente do restante, né? Porque você pega, né, nesse universo do esporte e tudo mais... Difícil você ver, são poucos os casais que ficam um tempão juntos, assim, se dão bem e seguem uma vida legal. Aí, 13 anos. Sim, hoje eu tenho uns amigos que falam, que às vezes tem corrida e tal, o cara fala, você não vai no meu casamento? Eu falo, nesse não, eu vou no outro próximo. Ele tá normal, né? O cara casa 2 anos. Eu falo, no próximo eu vou, aí eu vou passar. Cara, que não tem jeito, né, bicho? E é uma vida de muita tietagem também, não é, cara? Tem o glamour, tem essa coisa toda. É óbvio, quem tá vivendo isso aí dentro, tal, tá lá, sabe quanto que você rala, vai lá, treina, não sei o que, e ajusta carro, e compromisso com patrocinador, com um monte de coisa tal. Tem gente que acha que é só a festa tal, mas é inevitável esse tipo de tietagem, a galera vai pra cima mesmo, né, cara? Sim. Não tem, né? Tanto o futebol, tem muito homem que gosta, então obviamente pra cima dela tem a tietagem, como dentro do automobilismo também tem. Aí tem o pessoal que fala os grid girls ali, as meninas que ficam, os modelos. É óbvio que tem, mas se você estiver aberto, você não precisa estar dentro no esporte, né? Se você estiver procurando fazer alguma coisa, vai ser na rua. Não precisa de nenhum incentivo. Você não precisa de nenhum incentivo. Então vai muito da cabeça, né? Então, se você estiver muito tranquilo, as oportunidades não aparecem. Se você estiver procurando, ela aparece. E falando dessa questão também dos bastidores, você é piloto e a galera vê você piloto, o Átila correndo. O que envolve o Átila Abreu total, assim, do que a gente tá falando, de patrocínio, de como envolver e como manter a sua carreira, porque manter a carreira não depende só de correr, né? Pra quem tá assistindo a gente tem vontade, talvez uma criança que esteja vendo e tem vontade de seguir a carreira. Que na verdade você fala assim, a questão do patrocínio, óbvio, ela é muito importante porque é ela que viabiliza tudo, né? Sim. Então, mas para você conquistar os patrocínios é muito difícil, e depois mais difícil de conquistar é mantê-los. Então, você pega, eu tô com alguns parceiros, MS, 9 anos, a Monster a 7, a Shell vai para 5, então são parceiros de longa data, né? Então você tem que fazer um trabalho e tá toda hora se reinventando, fazendo... E um trabalho que também é extra-pista, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, porque a competição, eu não posso prometer para um patrocinador que eu vou ser campeão, que eu vou ganhar, com tal, certeza. Porque é competição, eu posso estar em primeiro e o carro quebrar na volta de apresentação. Não, tem milhões de variantes. Então a corrida ela tem que ser a cereja do bolo, ela tem que ser o charme. O patrocínio ele precisa se justificar nos outros, todos os dias que eu não esteja correndo, né? Então, seja desde eventos, palestras, eu visito patrocinadores, clientes dos patrocinadores, vou em jantares, enfim, tem todo outro tipo de relacionamento, hoje as redes sociais, enfim, que está muito forte, né? Então, toda hora você precisa estar buscando alguma outra coisa para fazer as entregas extra pistas, que são muito importantes para os patrocinadores. Então, acho que tem que focar muito nisso. O pessoal vê, não, o cara tem que me patrocinar e eu vou só correr. Não é mais isso. Talvez já tenha sido no passado, hoje não é. E tem tudo uma adaptação, bom, né? Átila. Porque a gente vê, às vezes acompanha você nas redes sociais, você vai lá, tá sempre gerando alguma coisa, gera um quiz e conversa com o pessoal, mostra um pouco do seu dia a dia e tal, que é uma adaptação para você também, que você é um cara novo também, mas assim como a gente também, você migrou do analógico pro digital também, teve que adaptar isso no seu dia a dia e ver isso como você é uma empresa, né? Você tem que manter essa coisa sempre ativa para a sua carreira e para quem está junto com você patrocinando, né? Sim. Porque antigamente você tinha só os meios de comunicações tradicionais, né? Hoje as mídias digitais são uma parte importante do retorno que você dá, né? Então é importante.
Óbvio que você como esportista às vezes está lá, você quer concentrar, fazer alguma coisa, você até esquece, né? Você fala, nossa, hoje não deu nem tempo de postar nada, hoje não fiz nada, etc. Tá. Porque toma um tempo, né? Pra você fazer um post bonitinho e tal, enfim, Sim. tomar os cuidados que você tem que tomar. É um pouquinho mais complicado, mas cada vez mais precisa olhar para esse lado. Então tem que ter uma pessoa às vezes para te ajudar, já que você não pode perder o foco daquilo que você tem que fazer, né? Que é o seu ganha-pão, que é pilotar, fazer as reuniões. E se você for fazer um negócio meia boca e falar besteira, vai gerar uma confusão tão grande que vale a pena. Então às vezes tem que ter um time por trás também para te ajudar a assessorar nessa parte. E a própria categoria incentiva também com o push lá também, né, cara? Tem o voto no fan push, que na verdade você ganha cerca de 100 cavalos a mais para usar em algum momento da corrida. Eu já ganhei 2 corridas com isso nas voltas finais ali que eu tinha e o adversário não, então ajuda bastante, né? Mas, de novo, é uma forma de incentivar a interação, né? Com o público, etc. Tal. Cara, sério, é muito legal conversar e poder ir perguntando nas entrelinhas. Então vamos ver, se você não lembrar de nada, a gente fala de outra coisa e depois volta. O que você lembra que você já viveu de mais peculiar nesse meio da corrida, nos bastidores? Teve algum lance assim que você fala, meu, lembro disso? O Lucas, ele conta que ele tava em uma corrida, ele entrou no banheiro e tinha Schumacher lá dentro, no banheiro. Você já viveu alguma espécie de algo semelhante, assim? Alguém tava no banheiro, alguém que você encontrou... Você já viveu esse lado fã também nesses bastidores? Porque, com certeza... até colocando várias perguntas uma dentro da outra, pra você responder tudo junto, quem que é a sua inspiração maior nesse meio? Porque você falou do Piquet também, porque a gente, às vezes, fica falando só do Senna, e tem muita gente que tem o Piquet como referência, né? Sim. Não, na verdade, sim, eu não tenho nenhum que eu falo que eu idolatre tanto, eu gosto muito da característica de cada um, né? O próprio Rubinho, pra mim, foi um cara que, é o cara que mais andou de Fórmula 1 na história, né? Agora vai, recorde bateram dele, né? Mas por muito tempo foi o piloto que mais andou. Então, um cara para ficar tanto tempo, 19 anos na Fórmula 1, tem que ser muito bom, né? E é um cara que eu cresci vendo, né? Porque quando eu comecei no kart, ele já estava na Fórmula 1 e ele ia andar de kart, eu queria tirar foto com ele, tal. O Senna eu não vi correr, o Piquet eu não vi correr pessoalmente. Quem a gente viu de fato, né? Interfere mais. Até marcando. E depois, quando ele veio para Stock Car, eu disputei o título com ele, né? A gente foi pra final, eu e ele disputando o título. Então, assim, imagina, pra um garoto que viu o cara na Fórmula 1, depois você tá disputando o título. Então, é disso que eu tô falando, porque às vezes você, de repente, você tá junto com seu ídolo, né? Então isso é muito legal. Eu lembro que, assim, foi uma disputa muito bacana, porque pra mim tinha um peso a mais, assim, você fala, pô, esse cara aí eu vi correndo de Fórmula 1, né? Agora estamos aqui batendo roda. Então, eu acho que essas coisas do esporte é muito legal, né? Diferentemente do Lucas, que gosta de ter marcado os outros no banheiro, né? Eu acho que pra mim disputar na pista não, mais Lucas, marcante. Não, e ainda tem a questão, Lucas trabalha aqui com a gente na rádio e ele gosta muito de Fórmula 1 também. Então, de 10 histórias que ele me conta, eu fico pensando se eu acredito em 5 ou 2, entendeu? Porque agora eu tô perguntando pra você, porque eu tô conversando olhando no olho dele, ele não vai mentir tão fácil. Não, eu tenho um amigo que a gente tava, acho que foi, não sei se foi 2014, 15, e a gente foi jantar num restaurante onde estavam os pilotos no sábado. Sim. Foram se passar. E ele é fanzaço do Piquet, e o Piquet tava do lado do Lauda. E aí ele falou, cara, eu vou lá tirar foto, vou tirar foto. Meu, e o inglês dele é sensacional, né? Meu, ele conseguiu tirar a foto. Ele fez o Piquet, o Lauda e o Piquet levantarem, que estavam jantando pra tirar a foto, cara. Aí inconveniente. Não, mas você vê quando o cara perde essa referência, é porque, meu, é a vida dele ali, né? Não, ele fez um pôster, tem a foto dos 2 caras lá, daí ele até brincou, falou, 6 títulos aqui e tal, não sei o que, aquela brincadeira toda e tal, mas é isso, e essa coisa do fã é um negócio legal, né, cara, porque assim, a gente vê o piloto, né, mas como ele falou, pô, tá lá batendo roda com o Rubinho lá, pô, já veio na memória dele, pô, já vi esse cara quando eu tava começando, foi uma referência, né, isso é muito bacana, né, e teve um fato engraçado, nem com corrida nada, eu fui com a Renata fazer um curso de uma semana em Boston, de inglês, nas férias, e aí, vamos assistir NBA, um frio, nevando, não sei o que, e fomos na NBA, assistimos um jogo do Boston Celtics. Aí, pô, gostamos e tal, no final, vamos de novo. E aí eles tinham o melhor jogador deles, que era o Rondo, Rajon Rondo, que hoje estava até no tipo do LeBron e tal. E aí, beleza, assistimos, e o jogador fantástico, assim, era o melhor nos 2 jogos e tal, isso aqui. A gente saiu, vamos jantar, vamos alguma coisa.
Não conhecia nada de Boston, aí saímos, né, caímos numa rua meio estranha e tal, lá, paramos num restaurante ali que não tinha ninguém, entramos no restaurante, não tinha ninguém, só tinha gente. Tá. VIP. Deve ser muito miado. Né? Tipo, sim. só nós é muito Ninguém ruim, vem. mas... Eu não sou tão VIP assim mas na enfim, vida. Estamos começando a jantar. Quem que chega? O cara. O Rondo. Que E foda. aí janta nós dois, tal, não sei o quê. E aí, obviamente, fomos tirar foto, etc, tal, porque era o cara ali do É a momento. tietagem, né, Então, cara? Não tem como. é legal essas experiências. Isso aí eu passei até um aperto. Aham. Na verdade, eu fui viajar com a Renata lá para as Maldivas, tal, não sei o quê. E aí tô lá no meio do nada, não sei o quê, papapá, e tô correndo, né, fazendo meu exercício lá do dia. E tem um garotinho, imagina, uma ilha, só tem as pessoas do hotel. Sim, sim. Aí um garotinho me para assim, você é o piloto? Eu falei, caraca, o cara me reconheceu nas Maldivas. Né? Eu falei, porra, tô Não, aí você fala, tô voando. tal, não sei o que, Tô porra, legal, não sei o ferradaço. que. Eu falei, sou, tal. Ele, pô, sou muito seu Que da fã, hora. não sei o que. Pô, gosto muito de você, Felipe Massa. Aí eu, não. Eu falei assim, tipo, não, se ele me confundisse com outro, tudo bem, com o Felipe Massa. O Felipe Massa deu 1,50 de altura, né? Eu falei, não, eu não sou, eu conheço, porra, não é meu amigo e tal. Ah, tá bom, não sei o que, papapá. Beleza, expliquei e tal. Aí no outro dia, tô lá tomando um café com a Renata, não sei o que, e tô vendo uma mesa olhando pra nós. E a mesa que tava um menino. Aí você começou a sentir. E aí sabe, você percebe quando a pessoa tá olhando, né? E aí daqui a pouco vem o pai. Depois descobri que era o pai, né? Levanta o pai e vem. Olha, queria te agradecer a atenção que você teve com meu filho, que não sei o quê, papapá, porque ele gosta muito de você, Felipe, não sei o quê. Não adiantou. Putz. Meu. Você pode dar um autógrafo Senhora. pra ele? Eu falei, putz, vou ter que explicar de novo que eu não sou Felipe. Falei, daqui o negócio. Qual que é o nome dele? Ah, O Felipe Massa. um abraço do Felipe Massa. E, não ia acabar com o sonho do garoto. Ah, cara. Deixa Aí ele toda vez que eu feliz. encontrava eles, eu dava uma fugida assim, vai que esse cara descobre que eu não sou o Felipe Massa. Você contou pro Felipe isso aí, cara? Vai que o cara descobre que eu não Vai, velho. Mas eu não ia acabar com o sonho da criança. Ela tava tão empolgada que eu expliquei e ela continuou achando que eu era, então. Então tudo Cara, bem. Não, e você, o pai né, veio tipo- falar, agradeceu a atenção com o filho. Cara, tem que ter jogo de cintura pra tudo, né? Exatamente, né? Mas, cara, Não, porque sim, isso não deixa de ser um reconhecimento, né? Eu falei desse Sim. lance de que às vezes as pessoas se passam do limite, mas quando você tem uma vida pública, alguém te reconhecer, principalmente quando você tá no começo de alguma coisa, Sim. né? Deu certo, Sim, enfim, sim. e é isso. Mas pode falar. Não, e agora partindo para esse lado, né, de tempo passou, tantos anos já na estoque e tudo mais, não sei quais são os seus objetivos ainda, por quanto tempo você corre ainda, você pega os caras aí, os caras estão... O Rubinho tá 49. Porra, né? então, você tem um Dando trabalho. chão pela frente ainda. Nossa, tal. mas dá tempo, hein? Mas você é um cara que é empresário também, né, cara? Então você. A gente vê uma atuação sua forte aí também nessa questão de negócio, da sua família e tudo mais e tal. Tá conseguindo administrar o tempo para tudo isso? Se preparou na faculdade para esse lado empresarial também? Como é que é essa transição aí? Ou seu pai que dá esse suporte todo aí, Átila? Na verdade, a gente vinha de confecção, né? Quando eu voltei Sim. da Europa, essa parte de imobiliária, tal, que a gente já gostava de mexer, eu toquei por um tempo. Ah. E depois a gente vendeu confecção, então aí meu pai também veio trabalhar nessa área. E aí, nesse meio tempo eu comecei a correr de estocar, tal, e no começo era mais tranquilo. Depois, quando meus patrocinadores foram mudando, foi ficando um negócio mais pesado assim, né? E isso acabou me tomando muito tempo. Então hoje toma bastante tempo a parte de corrida, tal, porque até não é só a corrida, né? A parte de renovação, a parte dos eventos. Sim. Então, Sim, tudo o que envolve a corrida. às vezes você não consegue ficar todos os dias. E agora eu tô correndo em outras duas categorias, tanto de Sim. Porsche quanto na categoria de Endurance. Então, assim, é mais final de semana que eu tô fora. Acaba que você viaja bastante. Então, toma bastante tempo, obviamente acompanho e tal, porque eu sempre tive a cabeça de que eu não vou correr pro resto da vida, né? Então, e eu não quero ter equipe, eu não tenho essa vontade. Apesar Sim. de eu ter montado uma agora de estocar esse ano, por uma outra situação adversa, mas que eu fui obrigado, né, assim, pela situação, mas não é um desejo que eu tenho, né? Então, eu sempre achei muito importante ter esse outro lado também, porque um Sim, dia eu vou seguir parar de a correr. tua E até carreira porque, assim, se pensando eu no pós. correr, acontecer alguma coisa, machucar, eu não poder mais correr eventualmente,
eu tenho que ter algum plano B, né? Não dá pra você... Exatamente. As carreiras que todo mundo sabe que não são pra sempre tem que ter essa... você tem que ter um... Não um plano B, mas é um plano de continuação, né? Você tem que pensar em alguma outra coisa. Então, pra mim, eu acho fundamental. Então, por isso que fiz faculdade. Eu até queria ter feito de engenharia civil, porque eu gosto bastante. Acabei fazendo administração de empresas pelo tempo, né? Assim, o tempo era mais corrida. Mas eu gosto bastante desse negócio de construção, desse lado imobiliário. E aí a gente tem um Bandeira Centro Empresarial, que fica ali em Votorantim. A gente tem alguns imóveis aqui também em Sorocaba, no Bandeira Centro Conveniência, ali na Padaria Real da Afonso Ferreira. O pessoal até achou que eu tinha montado uma loja de bike agora, né? Que saiu uma loja de bike ali que eu postei ali, ficando empreendimento, mas não montei. Então eu gosto bastante desse lado, e aí durante a semana eu fico aqui no Bandeiras, né? E aí eu viajo simplesmente para as corridas. Para as corridas e tal. E você é um cara que gosta bastante de esporte. Você falou de bike agora tal. A gente sempre vê você postando aí e tal. Você está sempre praticando atividade física e tudo mais. E você também é piloto de helicóptero, de avião, cara. E aí? Legal, né? Legal pra caramba, hein, bicho? É bacana. Na verdade, assim, porque primeiro a parte de aviação, muito do que acontece no mundo de corrida vem da aviação, né? Sim. A aviação tem muita tecnologia, então muitas assim, das peças, você fala, os conectores de mangueira, os botões do volante, tudo a gente usa da aviação, né? Então, porque o avião é o meio de transporte mais seguro que tem. Sim. Se bem que eu estava escutando um podcast hoje de manhã, falou que o elevador é o meio de transporte mais seguro. Olha, realmente. E me causa mais pavor do que a discussão avião. era se o elevador é um meio de transporte ou não, porque aí os caras estavam falando, mas te leva de ponto A B. Então, mas depois do elevador é o meio de transporte mais seguro. E me causa muito mais pavor do que o avião. Nossa Senhora. Porque é um ambiente fechado. Então. E essa coisa, então, piloto de automóvel, piloto de avião e tal, essa coisa da velocidade, então, pra você é um negócio assim que movimenta a sua vida, cara. Eu gosto porque eu sou curioso, né? Então, assim, a carteira de carro, eu tenho carro, moto, caminhão, ônibus, carreta... Tem de barco. Tiver para dirigir. Então eu gosto bastante até para conhecer e tudo mais. Então eu tenho as carteiras de tudo isso daí. A única coisa que eu não tenho é helicóptero, que eu ia tirar e depois acabei não tirando, mas tenho uma vontade. Mas eu acho legal, acho importante conhecer as coisas, né? E a aviação acabei me apaixonando e acabo que no dia a dia, indo às vezes para uma corrida ou outra com avião e tal, vou voando. E rola uma conexão de né? conhecimentos, né? De uma coisa para aplicar na outra, pelo que você falou. Porque eu não fazia ideia, né? Eu sou zero mecânica, não entendo absolutamente nada. E não fazia ideia que tinha ligação de... Muitas das coisas no meio de competição. Na verdade, você pegar assim, começa pelo princípio, né? Qual que é o princípio do avião? É voar. Do carro de corrida é grudar. Sim. Não, quanto mais grudado o carro, mais... Quanto mais Sim. Né? E aí quando você pega uma asa de um avião e você vira ela de ponta cabeça, ela vira uma asa de um carro de corrida. Que é as asinhas que tem no carro. As atrás, porque uma gera sustentação, a outra gera pressão. Eu tô adorando ter essa conversa aqui com essa didática. Porque eu vou entrar pra ler um monte de... Ficar a crítica pros sites. Coloca lá um monte de palavras que eu não sei o que é. E se eu tiver que ler um texto e pesquisar 50 palavras que significa, agora eu vou falar pra porque nem mercado financeiro, usa todos os termos em inglês que é pra dar uma dificultada, né? Pra dar uma valorizada. Exatamente. No negócio. E falando das asinhas do carro, pra fazer uma volta rápida tem que ser rica pra pagar muito caro, tem competição, como é que faz? Não, tem duas maneiras. Pode ser amiga do piloto. Entendi. Então vamos trabalhar isso aí. Pode votar pro piloto no Fanpush, participar das promoções, também. Mas eu nunca ganhei sorteio nem de rifa. Então, mas não é porque nunca ganhou que não vai mais participar. Não, participar eu participo, mas não ganho, eu também nunca ganhei na Mega Sena, mas eu jogo. Vai que um dia ganha, né? Se eu não jogar, aí que eu certeza que eu não vou ganhar, né? Não, mas Mega Sena eu não jogo. A não ser que eu vou fazer que nem aquele político que ganhou 5 vezes na Mega Sena, né? Ia lá e comprava os bilhetes e... Aí fica mais fácil de ganhar, né? Aí dá pra ganhar também, mas... Não, aí fica mais fácil de ganhar, realmente. Ou você pode me patrocinar na Stock Car e o patrocinador tem direito de fazer uma volta rápida. Tá vendo? Também. Aí voltamos pra primeira parte do Ser Rica. Acho que primeiro você precisa começar a jogar na Mega Sena. Atila, olha, foi muito legal. Muito obrigada, cara, Atila. A gente conseguir bater esse papo. Obviamente, você sempre chamado aí para as entrevistas para falar do dia a dia, como é que tá tua posição no campeonato, como é que foi a última prova e tudo mais. Então a gente queria bater esse papo mais descontraído com você mesmo. É legal. Saber um pouco dos bastidores, ver como é que rola esse universo aí da velocidade. Cara, muito obrigado. Sucesso para você. Obrigadão. E é legal, né? Você... Escuta o Atila falar assim, não, eu já estou me preparando porque eu não sei quanto tempo vou ficar na corrida e tal, e você
pega aquela história dele que ele acabou de falar, quando ele voltou, ele já estava desencanado, você vê que ele é um cara que não tem o menor problema. Se ele precisar desconectar de uma coisa para seguir na outra, você já é bem resolvido em relação a isso. Eu sou muito desapegado às coisas. Com tudo, assim, cara. Eu sou muito desapegado. Acho que... Até porque eu fui morar fora muito cedo, né? Então, assim, já tive que largar namorado naquela época. Né? Começa por aí. Então, tem que desapegar. Já foi o primeiro desapego. E na época mais sentimental da vida. Com 15 anos. E isso que não tinha tanta internet, era discada, era MSN, não sei o que, etc. Tal. Mas eu sempre fui, eu acho que assim, tem que ser, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, hoje você pode ser rico, amanhã você pode ser pobre, hoje você pode ser famoso, amanhã pode ser que não. Então, se você fica muito apegado às coisas, você fica louco. Então, justamente, tem que aprender a viver com o que tem, ser feliz com o que tem, porque amanhã é o dia de amanhã a gente nunca sabe o que vem por aí. Legal. Átila, obrigado. Valeu, Átila, muito obrigado. Show de bola. Ó, Átila Abreu bateu esse papo super legal com a gente aqui nessa semana no Breakfast. Até semana que vem. Tem mais. Aguarda aí.